Vamos lá então, crianças. Satisfação em ver todos vocês aqui. Preferia também uma aula presencial, mas nem tudo é conforme a gente quer. Pessoal, satisfação em todos. Estamos trabalhando um conteúdo muito legal, muito bacana, campeão de presença em provas, em concursos. Da parte de termologia, uma das partes mais recorrentes em prova é a parte de gases. Que eu vou fazer Enem aí, vestibular, pode ter certeza que isso aí vai ser bem cobrado. Então, nós vamos começar essa parte de transformações gasosas falando para vocês que nós estamos trabalhando com um gás ideal, um gás perfeito. Como assim, Alan, um gás ideal, um gás perfeito? Não é um gás real. Então, a gente faz algumas considerações para que a gente possa trabalhar com equações matemáticas simples. Ah, legal, professor. Então, o que nós estamos fazendo aqui, que nós vamos estudar, é porque existe um modelo matemático simples que consegue explicar, exatamente. Então, o que a gente vai estudar de gás aqui no ensino médio é explicado por modelos matemáticos simples. E quando eu falar uma transformação gasosa, eu tenho que, pelo menos, 2 estados termodinâmicos é alterado. Mas ela, quando você fala estado termodinâmico, quais são as variáveis que indicam isso? Nós chamamos de variáveis de estado. E as variáveis de estado são pressão, volume e temperatura. Quais são as variáveis de estado? Pressão, volume e temperatura. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte. Eu tenho um estado inicial. Tudo vermelho? Vou pôr um preto. Eu tenho um estado inicial. E eu tenho um estado final. No estado inicial, eu tenho uma pressão inicial, o P0, PI, um volume inicial, uma temperatura inicial. No estado final, uma transformação termodinâmica, eu tenho uma pressão final, um volume final e uma temperatura final. Para ter transformação gasosa, pelo menos 2 tem que mudar. Ou muda pressão e volume, ou muda pressão e temperatura, ou muda temperatura e volume. Perfeito? Pelo menos 2 têm que mudar. Ou pressão, volume, pressão, temperatura, temperatura, volume. Tá certo? Não tem como eu falar uma mudança de estado, uma alteração uma transformação gasosa, se não tiver mudança de pelo menos 2 dessas variáveis. Então, para nós aqui, que vai reger o nosso trabalho, são essas 3 variáveis: pressão, volume e temperatura. Crianças, enquanto eu falo temperatura, eu estou falando temperatura na escala Kelvin. Lembra disso? Temperatura absoluta na escala Kelvin. Ah, professor, então tem que lembrar que transformar de Celsius para Kelvin? Tem que lembrar. Claro que tem que lembrar. Vai precisar de mais disso. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. 0 graus Celsius, 273 Kelvin. Vamos usar demais essas relações. Então, a primeira que nós vamos trabalhar aqui é essas aqui. Deixa eu mexer nesse slide aqui, que eu não sei por que motivo. Eu não apaguei. Beleza. Então, a primeira transformação, vocês já viram alguma coisa parecida com isso na química, não já? Eu tenho certeza que já. Então, essa parte aqui vai ser mais rapidinha. Mas não quer dizer que ela será menos importante. Então, uma transformação que nós vamos trabalhar aqui, é uma transformação isocórica.
Sim, né? Tem certeza que sim, Matheus? A palavra isocórica quer dizer volume constante. Tanto é verdade que a palavra que é a transformação isocórica, que é volume constante, ela tem mais dois outros nomes. Ela é chamada de isométrica ou isovolumétrica. Isovolumétrica. Isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Essa equação é chamada de lei de Charles e Gay-Lussac. O que essa equação, o que essa transformação diz para mim? Ela fala assim, ó, que há um volume constante, ou seja, uma transformação que o meu volume permanece constante, a temperatura absoluta e a pressão são diretamente proporcionais. A temperatura absoluta e a pressão são diretamente proporcionais. Ou seja, aumentou a temperatura, aumentou a pressão. Diminuiu a temperatura, diminuiu a temperatura, diminuiu a pressão. Entendeu isso? Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, a equação matemática é P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. Isso é chamado de lei de Charles e Gay-Lussac. P1 sobre T1 é igual a quem? P2 sobre T2. Tranquilo? Quem são eles? Aqui, ó. Tem aluno que pensa que são três pessoas. Um é Charles, outro é Gay e outro é Lussac. Não. São duas pessoas só. Um é Charles, outro é Gay-Lussac. Pressão e temperatura variam na mesma proporção. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Se a pressão final é o dobro da pressão inicial, a temperatura final é o dobro da temperatura inicial. Se a pressão final é a metade da pressão inicial, quer dizer que a temperatura final é a metade da temperatura inicial. Lembrando que quando eu estou falando de gases, temperatura é medido na escala Kelvin. É medido na escala Kelvin, aqui em Kelvin. Perfeito? Tranquilo? Essa transformação ela é chamada carinhosamente de transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. A isobárica, pressão constante. A bárica lembra barômetro, né? Barômetro é um instrumento que mede pressão, iso é igual, então isobárica, pressão constante. O que diz a transformação isobárica? Que há uma pressão constante, volume e temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Essa aqui é chamada lei de Charles. O que quer dizer? Aumentou a temperatura. Deixa eu mudar essa cor aqui. Cansei do vermelho. Vou pôr roxinho. Aumentou a temperatura, aumentou o volume. Diminuiu a temperatura. Esse verde. Diminuiu a temperatura, diminuiu o volume. Na mesma proporção. E, de novo, eu estou falando de temperatura em gás, a escala é Kelvin. Perfeito? Ah, professor, então quer dizer que se a temperatura final for 3 vezes a temperatura inicial, quer dizer que o volume final é o triplo do volume inicial.
Ah, então, e se reduzir? Reduzir é a mesma coisa. Se a temperatura final for a metade da temperatura inicial, quer dizer que o volume final é a metade do volume inicial. Não, Perícole. Para ser ideal, tem que atender algumas características. Tem que atender um determinado comportamento. Os gases são chamados gases nobres, porque, à exceção do hélio, não é isso? Todos têm 8 elétrons na última camada. O hélio tem 2. É isso mesmo? É o hélio? Nossa, quantos anos que eu não estudo química? Todos eles têm 8 elétrons na última camada, com exceção do primeiro, que está lá em cima, que tem 2. Então, por isso é chamado de gases nobres. Eles não se relacionam, eles não precisam de ninguém para poder ligar. Tá certo? Não depende de ninguém para ter estabilidade. Se eu me lembro bem da tabela periódica, era mais ou menos assim, ó. Aqui está a família 1A, 2A, e bem aqui estão os gases nobres. O hélio está aqui, ó. Hélio, xenônio, criptônio, argônio, randônio. E aí ele tem, eu acho, não lembro se é essa sequência, vou dar uma olhada se não estou errado. 2 elétrons na última camada. São chamados nobres, porque eles têm 8 elétrons na última camada. Eles não precisam de ninguém para poder ficar ligado. Tá certo? Por isso é chamado nobre. Tô pensando o quê? Que você quer só um corpinho bonito, rapaz? Tem conteúdo aqui, menino. Vamos embora. Boa pergunta, Perícola. Vamos lá, vamos avançar. Então, olha só. Então, a última transformação, e longe de ser a menos importante, muito pelo contrário, é uma das transformações mais importantes, mais relevantes, é a lei de Boyle, chamada transformação isotérmica. A palavra iso é igual, termo, temperatura. Esse gráfico aqui, ó, ele é chamado de isotérmica. Perdão, desculpa. Esse gráfico ele é chamado de isoterma. A transformação é chamado de isotérmica. O gráfico é uma isoterma. 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 Veja bem, o que é uma transformação isotérmica? É aquela transformação aonde a temperatura permanece constante. Ao longo, presta muita atenção no que eu vou falar para vocês. Olha para mim, você que está deitado aí, senta. Você que está com o celular aí olhando para o teto, olha para mim e presta atenção, que isso aqui é importantíssimo. Ao longo dessa curva, todo produto, pressão vezes volume, tem o mesmo valor. Ao longo dessa curva, o produto PV tem o mesmo valor. Então, em todos esses pontos, a minha temperatura absoluta permanece constante. Então, o produto P1V1 é igual a P2V2. Veja bem, a uma temperatura constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Como assim, Alanzinho? Eu estou falando assim, ó, aumentou a pressão, diminuiu o volume. Aumentou a pressão, diminuiu o volume. Aumentou a pressão, diminuiu o volume. Perfeito? Aumentou a pressão, diminuiu o volume. E se diminuir a pressão, aumenta o volume. Então, pressão e volume são inversamente proporcionais. O aumento de um provoca a queda do outro. O aumento da pressão
provoca a queda do volume. Se a pressão é grande, o volume é pequeno. Pressão grande, volume pequeno. Volume grande, pressão pequena. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Isso é chamado de lei de Boyle. Chamado de quê? Lei de Boyle. Olha que interessante. Então vamos lá. O que mais que nós podemos falar aqui? Olha para esse próximo gráfico aqui. Ó. Vamos discutir um negócio chamado... aqui, ó, as famílias de isoterma. Deixa eu apagar isso aqui. Colocar esse nome mais para cá. O nome do gráfico é isoterma. Isso aqui são famílias de isotermos. O que isso quer dizer? Que cada uma dessas curvas tem uma temperatura diferente. Para você ter uma noção, vou falar que a primeira curva a temperatura é 100 Kelvin. Alan, é 100 Kelvin? Não, não é. Eu estou criando valor para você poder entender melhor o gráfico. Aqui, na segunda curva, vou falar 200 Kelvin. E na terceira? Vou pôr 300. Para você entender que ao longo dessa curva aqui, ó, toda a temperatura é 100 Kelvin. Ao longo dessa curva aqui, toda a temperatura é 200 Kelvin. Ao longo dessa curva aqui, todas as temperaturas medem 300 Kelvin. Eu preciso que você entenda um negócio muito importante que eu vou falar para você. Quanto mais afastado da origem, maior a temperatura da isoterma. Nesse ponto aqui, ó, a temperatura é 100. E nesse? 200. E nesse? 300. Yes? Então, com base nisso que eu acabei de falar para vocês, vamos discutir um negócio aqui. Expansão e compressão. O que é uma expansão? A expansão é aumento do volume. Para ter uma expansão, meu volume final tem que ser maior que o meu volume inicial. Não é isso? Então isso aqui é uma expansão. Olha essa primeira curva aqui, a curva de 100, ó. Vou analisar nela. Quando eu estou fazendo isso aqui, ó, indo de 1 para 2, ó, eu estou fazendo uma expansão. Percebe? Então, de 1 para 2, eu tenho uma expansão isotérmica. Para você poder entender melhor, eu vou escrever isso. Ó. De 1 para 2, eu tenho uma expansão isotérmica. Olha o termo. Eu estou aumentando o meu volume, eu estou expandindo, estou aumentando a uma temperatura constante. Perfeito? E se eu for de 2 para 1? De 2 para 1, eu não estou diminuindo o meu volume? Eu estou saindo do ponto 2, de V2. Eu estou indo de V2 para V1. De V2 para V1. Se eu estou diminuindo o meu volume, você está vendo que minha pressão está aumentando? De 2 para 1, eu estou tendo uma compressão. Isotérmica. Então, eu estou aumentando a pressão, o outro eu estou diminuindo a pressão. Só que na expansão, o meu volume aumenta. Na compressão, o meu volume diminui. Com tanta coisa fácil de ser interpretada. E muitas vezes o aluno quer decorar. Quando muda a variável constante, está mudando as 3 variáveis, o Perícolo. Se muda as 3 variáveis, é uma transformação gasosa qualquer. Não tem um nome para ela. Aliás, tem uma transformação gasosa qualquer.
que alterou as três variáveis. Tá certo? Olha Ô, só. Alan, Oi. o que eu tinha perguntado era, tipo assim, se fosse como no gráfico da isoterma, por exemplo, a transformação isocórica, aí colocar um volume maior ou um volume menor Então, e não é analisar. isocórica, né, o perículo? Porque se é isocórico, o volume não muda. Não tem como eu colocar um volume maior, um volume menor. O volume é sempre constante. Sim, mas colocar um volume constante com, tipo assim, mais litros, como no gráfico da isoterma, entende? Tipo Não, assim, não consigo tem entender. a temperatura 3, que é maior que a temperatura 2, que é maior que a temperatura 1. Sim, mas são situações diferentes. Sim, é isso que eu O estou 1 não perguntando. acontece junto com 2, não acontece junto com 3. Ou está acontecendo 1, ou está acontecendo 2, ou está acontecendo 3. Eu posso sair do estado 1 e para o estado 3. Entendeu? Mas nesse caso aqui, ó, se eu saio de 1 e vou para 3, não é uma transformação isotérmica. Se eu fizer isso aqui, ó, olha aqui, ó. Deixa eu mudar a cor para você poder enxergar melhor. Se eu fizer isso aqui, que transformação é essa aqui, ó, perículo? Que transformação é essa? Iso, é, isobárica, né? Não, Não. isocórica. Isocórica, Isocórica. exatamente. Porque o É. volume foi constante. Mas a minha temperatura foi constante? Não. Eu saí de 100 para 300. Percebeu, perículo? Aham. O volume foi constante. Não tem necessidade de ser ou isotérmica, ou isobárica, ou isovolumétrica. Não tem a menor necessidade. Eu vou sair de aqui, daqui, ó, de 1, e vou chegar aqui, ó, para cá. Essa transformação foi o quê? Foi isobárica. Não, não foi. A pressão Ah, não, no correto. É verdade. não foi isobárica. A pressão, uma está aqui, outra está aqui. Foi isovolumétrica? Não. O volume saiu daqui e veio para cá. Foi isotérmico? Não, porque a temperatura saiu de T1 foi para T3. Entendeu? Então, não tem obrigação de ser essas três. Pode ser uma transformação qualquer. Para nós, ou é isobárica, isométrica, ou isotérmica, ou transformação qualquer. O que tem que fazer é analisar. Cada caso é um caso. Ah, entendi. É Entendeu, que eu doutor? só tinha perguntado mais da questão, tipo assim, não mudar, né, mudar, tipo, variar o volume, mas situações diferentes que nem essa aí, tipo assim, 100 Kelvin, analisa 100 Kelvin, aí pega 200 Kelvin, analisa 200 Kelvin, sabe? Tipo isso. Tem volumes diferentes, em situações diferentes. Aí eu tinha perguntado o que acontecia com o gráfico. Se ele ia ser igual ou ia ser diferente entre eles, se ia ser mais alto ou mais baixo a posição. Pois então, Perico, vamos lá. Se eu estou com temperatura 100 Kelvin, eu estou aqui em 2, não estou? Estou aqui. Sim. Se eu vier para cá, mas se eu pôr nesse ponto aqui, ó. Aqui nesse ponto eu tenho uma pressão, volume e temperatura diferente de pressão, volume e temperatura aqui. Essa temperatura é diferente dessa, esse volume é diferente desse, e essa pressão é diferente dessa. É uma transformação gasosa qualquer. Não é isobárica, não é isométrica e não é isotérmica. Porque mudou as três variáveis de estado. Para ter uma transformação, uma delas tem que ser constante. Nesse caso daqui para cá, ó, mudou as três. Percebe? Uhum. Então, olha só. Quando eu falei das isotermas, eu quero que vocês prestem atenção no negócio que eu vou falar agora. Olha aqui. Pode avançar, Perículo? Pode? Entendi, Obrigado. obrigado. Então, isso aqui são famílias de isotermas, não são? T3, vou colocar alguns valores aqui só para a gente poder ilustrar. Não vai pensar que sempre é isso não, tá? 100 Kelvin, 200 Kelvins, 300 Kelvins. Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou falar agora, que eu vou fazer um negócio muito louco.
Só a sua atenção me interessa agora. Você que está deitado, senta. Você que está copiando, para de copiar e responde as perguntas que eu vou fazer. Você olha para isso aqui. Viu essa reta que surgiu? Se eu pegar essa temperatura aqui, ó, se eu pegar esse ponto, vou chamar de ponto A, e esse ponto aqui, ponto B. Se alguém me fizesse uma pergunta sobre temperatura no ponto A e temperatura no ponto B, responde para mim no chat. Qual temperatura é maior, A ou B? Rápido. Só uma resposta? Ah, começou a aparecer mais. Perfeito, perfeito. Eu quero que você imagine que eu coloquei, desenhei 3 isotermas, não foi? Eu quero que você imagine 1000 isotermas. Infinitas isotermas. Então, quando eu estou indo de A para B, a minha temperatura aumenta. Perfeito, gostei. Todo mundo acertou. Quem mandou, acertou. Olha isso aqui agora. Eu vou sair de C para D. Aqui é C e aqui é D. O que acontece com a minha temperatura? Qual a temperatura maior, D ou C? Responde. Tá, Vila Góes? Dá uma olhada no que você escreveu, por gentileza. Beleza, beleza. Então não percebe que eu vou aumentando. Aqui, ó, minha temperatura também aumenta. Temperatura em D é maior que a temperatura em C. Não foi pouco não, viu? Então, a temperatura em D é maior que em C. Perfeito. Se eu fizer isso aqui agora, colocar ponto E e ponto F. Qual temperatura é maior, E ou F? Então, você está percebendo que à medida que eu estou me afastando do eixo da pressão, minha temperatura aumenta. À medida que eu aproximo do eixo da pressão, minha temperatura diminui. A partir do momento que eu me afasto do eixo do volume, a temperatura aumenta. Se eu fizer isso aqui, ó, vou colocar F, G, H. Minha temperatura, onde é maior, em G ou em H? Obrigado, Everton. Beleza, beleza, beleza. Ótimo. E se eu fizer isso aqui? I e J. Quem é maior a temperatura? Galera, bacana. Todo mundo que respondeu aqui, não tem K não, viu? Tem J. Viu, Ana Paula? Muito bem. Olha o que eu vou falar para você. Eu tenho... Vocês responderam tudo perfeitinho. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Imagine que ao invés de aparecer as isotermas e todas essas retinhas que eu mostrei para vocês, aparecesse apenas isso aqui. E alguém te perguntasse isso. Onde a temperatura é maior? Em A ou em B? Pirou? Em A e em B, você viu? Não tem isoterma, não tem nada desenhado, e você sabe, só de olhar para o gráfico, que a temperatura em B é maior que em A. Se colocasse entre C e em D, onde a temperatura é maior? Temperatura de B maior. Temperatura de B maior que temperatura de A. Temperatura de D
maior que a temperatura de C. Se eu fizesse assim, E e F, quem é a temperatura maior? Temperatura em E maior que temperatura em F. Se por acaso aparecesse isso aqui, temperatura em G, vou colocar o G bem aqui, ó, pertinho do A, ó, não, põe em cima. Em G e a temperatura em H. Quem é a temperatura maior? G ou H? Perfeito. Perfeito. Se eu fizesse isso aqui, ó, o H e o D, em cima, hein? Quem temperatura maior? Temperatura em H é menor que temperatura em D. Vou colocar temperatura em D maior que temperatura em H. Olha que interessante. E agora imagine que não tem essas setas. Fosse só isso e eu tivesse pontilhados unindo as coisas. Olha que loucura. Teu concorrente mal vai saber o que atropelou ele. Teu concorrente olha para um monte de ponto aí e vê só pontilhados. E fala, não, velho, como é que eu respondo isso? Do jeito que eu te ensinei. Analisando. Conhecendo as isotermas por onde está passando. É claro que quando aparecer vai ter gráfico, né? Vai ter linhas. E se você está entendendo assim, colocando as linhas, então fica 100% de graça para você. O meu querido amigo Everton já avisou aqui que falta aí menos de 5 minutos para acabar minha aula. Já avisou, já tem um tempinho, né? Acabou. Vou interromper o compartilhamento aqui. Fazer uma leitura breve de minutos para vocês. Mantenha sempre o seu bom humor em todas as suas circunstâncias. Procure manter vivo o bom humor de todos que o cercam em sua vida. Alegria é um medicamento divino. A tristeza, ao contrário, nos mergulha em um oceano de lama que salpica e suja aos que de nós se aproximam. Mesmo entre sofrimento e dores, busque ser alegre, porque a alegria é o melhor remédio para nos dar a felicidade. É isso aí, galera. Bom humor é importante, é fundamental. Quem não gosta de uma pessoa bem-humorada, né? Isso aí, para mim, é um dos grandes segredos da vida. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela presença, pergunta e participação de todos vocês. Vida longa e próspera. Até amanhã no nosso encontro de óptica geométrica. Obrigado, Perículo. Obrigado a todos. Obrigado, coordenação, pela parceria e pelo apoio. Valeu, galera. Tchau. Falou, Alan. Falou.